Passei a noite cercada por um lobisomem. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Olá, assombrados. Eu e minha família somos fãs do seu canal. Me chamo Fulana e o relato que vou contar aconteceu comigo e com a minha filha. Outro dia eu ouvi você falar que a maioria dos relatos sobre lobisomens que os inscritos enviam são passados por outras pessoas. Mas no meu caso aconteceu comigo e com a minha filha, que aqui vou chamar de Elisa. Às vésperas de minha filha completar 1 aninho de idade, na quaresma do ano de 2002, eu morava numa casa de aluguel, num bairro da zona leste de São Paulo. Era um pequeno condomínio onde tinha 6 casas. A entrada era como uma rua estreita e fechada, que dava passagem de um carro por vez e que somente os moradores tinham acesso. A casa em que eu morava era a última do condomínio, sendo que no mesmo quintal também havia outra casa, que era a casa da proprietária. Minha vizinha, que aqui vou chamar de Dona Vera, era viúva e tinha 2 filhos. Sua filha mais velha era casada e não morava mais com ela. Seu filho, como alguns jovens, costumava passar os finais de semana na casa da namorada. Então, Dona Vera ficava sempre sozinha aos finais de semana e, como estava passando por um momento de depressão, tomava alguns medicamentos, inclusive remédios para dormir, o que fazia com que ela ficasse apagada. Eu trabalhava de dia numa creche como auxiliar de desenvolvimento infantil. E meu marido havia acabado de conseguir um emprego de frentista num posto de gasolina das 10 da noite às 6 da manhã. Sabe, Ana, como às vezes acontece com os bebês, com a minha pequena Elisa não era diferente. Às vezes ela queria dormir de dia e à noite queria brincar. Bom, era uma sexta-feira e estava muito calor. A casa estava bem quente, pois era de laje, e ainda não estava coberta por telhas. E por conta do imenso calor, eu também não conseguia dormir. O muro da minha casa tinha mais ou menos uns 2 metros e pouco de altura, e eu e Elisa estávamos sentadas no meio da minha cama, brincando com alguns brinquedos. Era mais ou menos umas 11 horas da noite, quando eu escutei um barulho, como se alguma pessoa tivesse pulado o muro. Na mesma hora eu fiquei super apreensiva e peguei a Elisa no colo e pensei em gritar, dizendo, vai embora, eu vou chamar a polícia, sabe? Mas na mesma hora lembrei que meu marido havia levado com ele o meu celular. E como que por um instinto eu não gritei. Resolvi então levantar com a Elisa no meu colo e espiar, meio que de longe pela janela da cozinha. Com cuidado, né, para que eu não fosse vista, pois a janela era daquelas basculantes com vidros canelados e estava parcialmente aberta para arejar a casa. E foi quando eu vi uma criatura de mais ou menos 1,80 m de altura. Não dava para distinguir o que era aquilo, mas definitivamente não era uma pessoa. Ana, naquele momento eu senti um desespero e senti um calafrio em meu corpo todo. Minha reação foi proteger a minha filha, voltando para o quarto na ponta dos pés. Pensei novamente em gritar, mas me lembrei que o outro vizinho da casa mais próxima à minha, o vizinho da casa mais próxima à minha direita, ele tinha ido passar o final de semana no litoral com a família. Olhei para minha filha e fiz para ela um sinal de silêncio com o dedo indicador. E ela me respondeu com um lindo e inocente sorriso. Sentei no meio da cama e ofereci o peito a ela para evitar que ela chorasse. Foi nesse momento que eu ouvi uns rosnados estranhos na direção da janela do quarto. E quando me dei conta, eu reparei que eu conseguia ver a sombra daquela criatura através dos furos da circulação de ar da janela. Aquela coisa passou a madrugada no meu quintal. E de alguma forma eu sentia que ela estava ali para atacar a mim e a minha filha, pois durante toda a noite ficou cercando a minha janela e, para piorar a situação, além de rosnar, aquele monstro pulou em cima da laje, sim,
e fez isso inúmeras vezes. Ele pulava em cima da laje e depois pulava no chão, em frente à janela. Depois andava em círculos, voltava a pular na laje e depois novamente no chão. Eu fiquei desesperada e eu chorava baixinho, cobrindo a boca com uma toalhinha da minha filha. Comecei a rezar pedindo a proteção de Nossa Senhora do Rosário para que nos ajudasse. E por volta das 3 horas da madrugada, a Elisa dormiu. Aí eu ajeitei na minha cama entre os travesseiros e fiquei sentada do lado dela apreensiva. Mas aquele monstro não ia embora. Quando eu chegava perto da janela, aquela coisa cheirava forte, encostando na veneziana, como que me avisasse que sabia que eu estava ali. Quando começou a clarear, aquele monstro pulou no muro e do muro novamente na laje e depois correu por toda a laje e de repente um silêncio. Olhei pela janela da cozinha e estava amanhecendo. Era quase 6 da manhã. Por volta das 7 da manhã, meu marido chegou do trabalho e eu ainda estava acordada. Eu contei a ele o que aconteceu e ele ficou assustado ao ver o círculo de mais ou menos quase 3 metros de diâmetro, criado pela criatura ao ficar rodando em círculos na frente da janela. As pegadas ficaram super nítidas no chão, pois o piso era de um bege amarelado e como morávamos próximo à nitroquímica, é isso? Era comum... em Santo André tinha petroquímica. Era comum, ao entrar à noite, cair uma fuligem cinzenta no ar, sabe? Que misturada ao sereno deixava o chão sujo. As pegadas eram imensas, com um formato estranho, mas a parte da frente parecia de um enorme cachorro. Sabe, Ana, eu sei que essas criaturas existem, pois alguns familiares já passaram alguns perrengues com lobisomens, mas no interior... passaram alguns perrengues, só que no interior. E eu até esse dia não acreditava que isso pudesse acontecer na cidade grande, pois foi preciso acontecer comigo para eu acreditar.